Não? Então tá bom, vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre o programa 5S. É um programa bastante conhecido nas empresas, principalmente em indústrias e fábricas. E tem toda uma esquematização. Ele tem um porquê de ser. E ele não é uma coisa que vocês vão conseguir usar só numa drogaria ou em uma fábrica, numa indústria, talvez que vocês trabalharem, mas vocês vão poder trazer isso para a vida de vocês, o que é muito legal. Trazer um pouco mais de organização para vocês e para a vida cotidiana, uma coisa que a gente consegue colocar até na nossa casa. Antes da gente falar do programa em si, vamos falar um pouco sobre controle de qualidade. Alguém aqui sabe o que é controle de qualidade? Já ouviu falar? Sabe o que é esse setor? Não. Não? Controle de qualidade é um setor onde vocês podem vir a trabalhar. É um setor que existe geralmente em farmácias de manipulação. Todo lugar que produz medicamento, cosmético ou alimento possui um setor de controle de qualidade. Às vezes é chamado de garantia da qualidade, às vezes é junto, às vezes tem o controle e a garantia, que é tipo uma escala a mais para garantir mesmo a qualidade de todo o produto e de tudo que está saindo daquela fábrica. Algumas outras empresas vocês também vão encontrar esse controle de qualidade, porque a gente pode fazer um controle de qualidade de qualquer produto ou serviço, até de serviço. Então, se tem um restaurante e eu quero medir o meu serviço, eu posso contratar, por exemplo, uma consultoria de controle de qualidade para eles verificarem e melhorarem o meu esquema de serviço, por exemplo. Estou dando só um exemplo para vocês entenderem que é muito abrangente, não é só dentro da farmácia. E o que é esse controle? É um setor que ele vai cuidar, ele é responsável, totalmente responsável, pela manutenção da qualidade do produto que vocês estão fabricando ou produzindo naquela indústria. Indústria, quando eu falo, gente, por mais pequenas que sejam, como uma farmácia de manipulação, até as maiores, como um laboratório farmacêutico, tá? Tem muitas regulamentações, então, para a empresa ter uma garantia de qualidade maior, ela é certificada por ISOs. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma certificação nacional. E você só consegue essa certificação se você cumprir alguns requisitos de qualidade. Então, alguns requisitos de paramentação, que são os EPIs, né, aqueles equipamentos de proteção, de cuidado com a segurança também dos funcionários, de qualidade do produto, certificação dos fornecedores, enfim. É um monte de regras que você tem que seguir para conseguir os ISOs. Aqui eu trouxe uma definição pelo ISO 9000, mas a gente já tem alguns mais avançados. Tem ISO, acho que até o 14000, não me recordo qual foi o último que saiu. Mas aí você pode, assim, se você tem uma indústria, você pode ir conseguindo as certificações de cada um. Então, ISO 5000, ISO 9000, ISO 10000 e assim por diante. E aí vai aumentando o rigor do que você precisa entregar para ter uma qualidade melhor. E aí a definição do controle de qualidade pelo ISO 9000 é que controle de qualidade é a parte de gerenciamento de qualidade focada em estabelecer e garantir as requisições de qualidades exigidas. Quando a gente trabalha com medicamento, alimento e cosmético, a gente nunca quer liberar uma coisa que seja insatisfatória para o paciente ou para o cliente. E mesmo, principalmente na questão da medicação, a gente precisa ter muito cuidado, porque isso definitivamente não pode ter erro. A gente não pode causar alguma coisa ruim para esse paciente. Então, a gente sempre precisa certificar os fornecedores, ter certeza de onde está vindo a matéria-prima que a gente utiliza, garantir que ela está microbiologicamente segura, e então poder produzir um produto saudável para poder liberar. E nesse setor, se um dia vocês trabalharem nele, vocês vão ouvir muito sobre o 5S, que é esse programa que a gente vai aprender hoje. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre ele. O 5S, ele começou no Japão. Vocês já vão entender por que a gente chama de 5S. E foi logo depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. O Japão tinha sido destroçado por conta da guerra. E os americanos pediram algumas requisições. O Japão acabou perdendo a guerra, eles estavam aliados ao lado que perdeu a guerra. E eles tiveram que se reconstruir, né, depois da guerra. Então, os americanos auxiliaram, inclusive eles,
E o que já era muito bom da qualidade, de garantir a qualidade nos Estados Unidos, foi muito aperfeiçoado no Japão. E aí, de lá, saiu esse programa 5S. É muito prático, é fácil de lembrar e é fácil de implantar, e é por isso que ele é tão famoso. Não que não existia nada similar antes, e nem que não exista nada similar depois, mas ele é tão prático, tão resumido, que acabou virando o modelo principal da gente conseguir organizar e administrar os locais de trabalho. O maior desafio que a gente encontra quando a gente quer instalar esse programa numa empresa, numa indústria, no seu trabalho, numa drogaria, enfim, é conseguir implantar essa cultura na mente de todos os funcionários. Porque todo mundo precisa colaborar, porque se tiver uma ou duas pessoas que não estão ali na cultura, não vai funcionar tão bem. Então, quando eu falo cultura, é que todo mundo entenda para que funciona aquilo e que todo mundo siga aquelas orientações. Então, esse é o mais difícil, porque a gente precisa sempre manter esses ambientes muito organizados, muito limpos. Vocês viram em umas aulas anteriores que a farmácia, por exemplo, ela sempre precisa estar muito bem organizada. A gente tem fiscalização muito recorrente. É um ambiente, um estabelecimento de saúde, então a gente precisa garantir a limpeza e a organização desse espaço. E todo mundo precisa estar comprometido com isso. Pela minha experiência de já ter trabalhado em algumas drogarias, é realmente muito difícil, porque a gente precisa de todo mundo. Geralmente não é um número de funcionários enorme que a gente tem, e se todo mundo não colaborar, realmente fica difícil. Vocês devem saber, se vocês já trabalham, ou mesmo em casa, né, pela experiência que a gente tem em casa. Às vezes as mães reclamam, porque só eu limpo, porque um não arruma as coisas. E aí ela já reclama daquele porque ela arruma e um desarruma. E isso é muito recorrente nas empresas, acontece da mesma forma. E o programa 5S é uma metodologia que busca a organização, a melhor performance de todos os funcionários através da organização e limpeza do local de trabalho. Então, todas essas melhorias não são simplesmente para deixar tudo organizado e bonitinho. O objetivo final é a gente conseguir uma melhor produtividade, uma melhor qualidade de vida dentro do trabalho para todos os funcionários e para que todo mundo consiga ter uma vida menos estressante possível dentro do trabalho. Tem que colocar para fora esse negócio. Eu me incomodo um pouco com óculos, mas eu preciso usar, senão eu vejo tudo embaçado. E assim, é muito simples, é profundo, natural, fácil e prático. Se você aprende, se você incorpora esse programa, você vai colocar isso em tudo na sua vida e ele só tem vantagens, assim. E é muito fácil de aprender, porque é um pouco instintivo. Então, conforme as pessoas vão fazendo e vão se acostumando a fazer daquela forma, você aprende. Então, o objetivo é manter o local de trabalho somente com materiais e recursos necessários, informações necessárias na quantidade certa. Ou seja, às vezes a gente tem um estoque gigante porque é melhor comprar alguma coisa em grande quantidade, mas a gente usa muito pouco. A gente precisa alocar esse estoque em algum lugar onde não atrapalhe a locomoção, todos os procedimentos que a gente faz e que facilite quando eu preciso daquilo. Então, eu preciso ter só o suficiente para trabalhar próximo da minha mão, de fácil acesso quando eu precisar repor, e um lugar específico para o estoque maior. Estou dando um exemplo de uma coisa grande, mas em tudo a gente vai ter essa lógica de pensamento. Com esse programa a gente consegue evitar desperdício, excessos e improvisações, porque o ideal, a gente aprendeu que a gente tem os POPs. O ideal é que a gente sempre siga procedimentos, principalmente na saúde e em alimentação, por exemplo, se um dia vocês trabalharem numa indústria de alimentos. Tudo tem regra, tudo tem uma receita, tudo tem um procedimento. A gente não pode falar, e agora, como é que eu vou fazer? Não é que nem, tipo, sei lá, fazer uma receita em casa, sabe? Vou fazer esse medicamento aqui, mas eu vou dar mais um pouquinho. Não, tudo tem regra, tudo tem que ser muito certinho. Então, a gente precisa evitar essas improvisações. Claro, vão ter momentos que vão acontecer coisas, isso é natural. A gente,
Não pensei nisso, não tem um procedimento para isso. A gente vai desenvolver um procedimento para que quando aquilo acontecer, a gente consiga resolver da melhor forma possível. Então, vamos lá. Por isso que ele se chama 5S. Vocês estão vendo nomes estranhos aí, porque são japoneses. Eu falo absolutamente nada japonês, mas a gente vai ver o japonês porque é a origem e a forma como ele foi interpretado para o Brasil, tá? A gente começa com o Seiri, que é o senso de utilização. Então, eu vou explicar cada um deles, né? Vou passar rapidinho aqui só. A primeira etapa é o senso de utilização, que é quando a gente faz uma pré-seleção de tudo, o que é útil e o que não é. Quando a gente começa a fazer isso, a gente vê quanto lixo, ou quanta coisa inútil, às vezes a gente tem no ambiente de trabalho que só fica acumulado e atrapalhando, e acaba ali só fazendo espaço, sabe? A gente não consegue realmente utilizar. Então, a gente precisa fazer essa pré-seleção. Depois, Seiton é o senso de organização. Ou seja, tudo que é útil, a gente vai pegar e vai reorganizar de uma forma mais prática. E tudo que é inútil, a gente vai descartar. Ou para reciclagem, se for útil para outras pessoas, e se for lixo mesmo, a gente joga fora, porque ninguém quer lixo. Senso, que é o senso de limpeza, então a gente procura limpar e com essa pré-organização feita, fica muito mais fácil de organizar tudo. Depois a gente tem o Seiketsu, que é o senso de saúde e higiene. Só um adendo, ninguém precisa decorar esses nomes em japonês, tá bom? Ninguém vai decorar isso. É aula de auxiliar de farmácia, é aula de japonês. Mas é uma curiosidade, se vocês gostarem ou tiverem interesse em dia, né? Seiketsu, que é o senso de saúde e higiene, então a gente procura manter a limpeza os 3 primeiros pontos e sempre pensando na saúde e no bem-estar de todos os funcionários do ambiente de trabalho. Esse passo é quase que manter o que a gente já fez e sempre pensando em aprimorar a limpeza e a higiene do local. E o último é o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina, que é realmente a parte mais difícil, que é criar esse padrão, porque é uma coisa que, assim, se você fizer direitinho e manter, você vai ter um grande trabalho só uma vez. Não precisa ficar refazendo. Você vai depois dali manter. E aquele ambiente vai ficar sempre organizado. Mas muitas vezes começa a bagunçar, e aí você tem que refazer tudo de novo. Que aí tem que começar desde o começo. Então, eu acho que o Shitsuki é o mais difícil de manter, porque é autodisciplina. Realmente todo mundo entender o seu lugar no ambiente de trabalho, entender o que eles precisam fazer, cada um, respeitar o colega e fazer a sua parte. Porque quando a gente não faz a nossa parte, automaticamente a gente está sobrecarregando alguém. Ai, preciso respirar um pouquinho só. Eu não contei pra vocês, mas eu tô grávida, né? Sério? Eu tô 4 meses agora. Não, acho que deu. Com a máscara atrapalha. Vamos lá. Então, esse é o que a gente vai chamar de S1, que é o senso de utilização. Vamos dar uma olhadinha. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai implantar o 5S, antes de eu começar aqui, só para entender, vocês conseguem visualizar por que vocês estão aprendendo isso? Para organizar a farmácia e não ter perca, essas coisas assim. Sim. A gente já tinha falado sobre a farmácia hospitalar, que a gente tem que diminuir perda. A gente tinha falado sobre a drogaria, que a gente também tem que saber organizar, deixar tudo no local. Vocês aprenderam mais ou menos como se organiza uma drogaria.